Quantos sonham aqui com o melhor de Deus no ano de 2026? Eu sonho. Eu quero ser melhor no ano de 2026, no meu trabalho, na minha relação conjugal, na minha relação com os meus filhos, na minha formação acadêmica, e eu quero ser melhor no meu ministério, no meu serviço a Deus. E eu creio que vocês também, todos nós sonhamos com o melhor de Deus. Agora a Bíblia diz que Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Que todos os nossos dias estão escritos nos livros do Senhor. Então Ele já sabe, Ele já tem sonhos, já tem projetos para cada um de nós. Agora, você já parou para pensar o quanto distante às vezes nós estamos desses sonhos e projetos que Deus tem a nosso respeito? Uma conversa que eu tive com o Senhor e eu fiquei perguntando, falo, Senhor, tem tantas coisas a meu respeito, mas por que eu não estou conseguindo vivê-las? Por que estou distante da vontade de Deus? E Deus me fez lembrar das minhas filhas. Às vezes a gente sonha que o nosso filho se forme em medicina, e aí ele toma a decisão de se formar em mecânico. Às vezes a gente sonha que os nossos filhos se casem com tal pessoa, e eles escolhem outras pessoas, outra pessoa. Você já passou uma situação dessa? Em relação a você com o seu pai, ou então em relação a você agora com os seus filhos? Por quê? Porque nós temos direito a escolhas. Não somos robôs. Deus não formatou todos nós da mesma maneira para que todo mundo faça a vontade dEle. O desejo de Deus é que você ande no centro da sua vontade, mas Ele deixou você escolher, assim como os nossos filhos escolhem, como nós escolhemos. Talvez o meu pai tinha um sonho diferente para mim, e eu tomei caminhos diferentes, e é assim a nossa vida com Deus, exatamente igual. Deus já tem tudo projetado, Deus já tem sonhos, alvos, metas, desejos em relação a nós. Só que às vezes a gente está tomando um caminho diferente. A gente está indo para a direita e Deus queria que a gente fosse para a esquerda. Mas e aí, como corrigir isto? É isso que eu quero dividir com você, porque Deus trouxe isso ao meu coração e eu estou trabalhando lá na supervisão que eu sirvo, como ajustar a rota. Como estar no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando comigo? O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Que ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então eu posso me lançar de cabeça na vontade de Deus, porque não vai ter erro. A vontade de Deus sempre será melhor do que a minha. A Bíblia diz que os planos do coração do homem lhes parece bom, mas o fim é morte. Então, sempre, a vontade de Deus vai ganhar da minha, será melhor para mim. Só que a Bíblia diz que a tendência do coração do homem é se desviar dos caminhos do Senhor. Nós somos inclinados a se desviar do caminho do Senhor. Imagine esse aparelho, aqui está o centro da vontade de Deus. A minha vontade, a minha carne, os desejos do meu coração vai ser sempre desviar do caminho de Deus. Deus está ali com a sua vontade, e eu sempre vou me desviar, da direita ou para a esquerda. Mas há uma maneira de ajustar isto. E eu gostei muito do tema que o pastor Leandro começou a trabalhar no culto da semana passada. Assisti a mensagem dele, uma mensagem abençoadora. Quem não viu ainda, entre lá no YouTube, no canal da CG Itaquera, assista que vale a pena. Sobre conselhos para o ano de 2026. E eu quero dar um conselho para você. Se você achar que é justo e vale a pena, pegue para o seu coração. Se você achar que não, é uma escolha sua. Mais uma vez, você vai estar escolhendo. Amém? Amém. Quantos creem que Deus está neste lugar? Amém. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio de vós. Nós estamos em muitos aqui. Então é certeza que Deus está neste lugar. Então tudo o que acontecer neste culto, que seja para a glória de Deus. Amém, queridos?
Então, o conselho para o ano de 2026 que Deus deu para mim, para minha casa, para o meu serviço, para o meu trabalho, para tudo que eu faço, para os meus estudos, até hoje estou estudando, é: busque em primeiro lugar Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Parece uma frase muito conhecida, um clichê. Vocês já sabem o texto de cor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Todo mundo conhece esse texto. Mas buscar a Deus em primeiro lugar é mais do que só um sentimento para iniciar o ano. Buscar a Deus em primeiro lugar diz a respeito de prioridades. Prioridades. O que é mais importante para você, para a sua casa, para o seu casamento? O que é mais importante para você quando você está trabalhando, quando você está negociando, quando você está servindo, quando você trata a sua esposa? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas para Deus, por meio de Deus e por causa de Deus, de Jesus. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso casamento pertence a Deus, o nosso cônjuge pertence a Deus. Tudo que temos, tudo que fazemos deve ser para Deus. Onde eu estiver, se eu tiver a consciência, o senso de que eu devo buscar a Deus em primeiro lugar, antes de fazer todas as coisas, realizar tudo para Deus. Muda, é diferente de estar pensando em Deus como fazer para Deus. Amém? Eu posso servir a Deus pensando em Deus. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é fazer para Ele. Como se faz para Deus? Da melhor maneira possível, com toda generosidade. Eu posso servir a minha esposa no meu relacionamento conjugal pensando em Deus, mas não estou colocando Deus em primeiro lugar. Quando eu servir a minha esposa como se estivesse servindo a Deus, estou colocando Deus em primeiro lugar. Como você serviria a Deus? Como você falaria com Deus? Como você perderia sua paciência com Deus? Como você julgaria a Deus? Isto é colocar Deus em primeiro lugar. Entende, irmãos? Como é diferente? Então, todas as vezes que fazemos as coisas para Deus, isto vai nos atrair ao centro da vontade de Deus. Isto é buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Quais são todas as outras coisas que Jesus estava falando no contexto desse texto? Jesus estava falando das nossas ansiedades. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está dando o Sermão do Monte, ele fala sobre comida, sobre bebida, sobre vestimenta, sobre ansiedade, sobre preocupação. E ele disse: tudo isso que vocês têm, que vocês precisam fazer, precisamos trabalhar, temos coisas para realizar. Tudo isso, se vocês fizerem me buscando em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Aí está a chave do nosso sucesso. Aí está a chave de se aproximar cada vez mais de Deus. Então, buscar a Deus é uma decisão prática. Olha aí, buscar a Deus em primeiro lugar é uma decisão prática e diária. Tem que ser na praticidade do que você faz, nas obras das tuas mãos, no trabalho das tuas mãos, e diariamente. Não pode ser de vez em quando estamos felizes, quando estamos contentes, quando a esposa faz o melhor arroz, quando a esposa passa a melhor roupa, ou quando o marido traz um presente, agrada, traz flores. Não. Buscar a Deus em primeiro lugar é quando estivermos nervosos,
contentes, desanimados, animados, situação financeira boa, situação financeira ruim, em todo o tempo. Prática diária, que exige direção, clareza e compromisso. Anote aí, direção, clareza e compromisso. Para viver essa prioridade de forma concreta, precisamos saber quem nós somos, para onde estamos indo e como devemos viver. Quem nós somos, para onde estamos indo e como devemos viver. Nós somos filhos de Deus, temos uma identidade, amém? A sua identidade é de filho de Deus. Como nós vamos chegar a cumprir a missão que Deus tem para nós? Para onde nós estamos indo? Tudo isso diz a respeito do nosso dia a dia. Pare para pensar um pouco, irmão, comigo. Olha só, se você realizar o seu trabalho, sabendo da sua identidade, né, quem você é, para onde você está indo e como você está indo, dificilmente você vai sair da rota. Dificilmente você vai se distanciar de Deus, porque Deus é isto. O Espírito Santo, que a Bíblia diz que reside dentro de nós, nos deu uma nova identidade. O Espírito Santo que reside dentro de nós, ele mostra claramente qual será o nosso destino e como devemos chegar até esse destino. E para nos ajudar, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre missão, visão e valores da comunidade da graça. Amém? Todos sabem aí qual que é a visão da comunidade da graça? Projeta para mim o primeiro slide aí, por favor. Só quero mostrar aqui rapidinho, só para vocês entenderem que eu não tirei da minha cabeça, acho que vai ter que apagar aqui. Dá para ler? Dá para ler, né? Olha só, se você entrar no site da Comunidade da Graça, você vai ver lá missão, visão e valores. Lá está escrito qual é a nossa missão: ir pregar o Evangelho, tomando uma iniciativa. A nossa visão, ser uma igreja família que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e forma discípulos. E também tem os nossos valores. Quais são os nossos valores? Aqui ficou tapado, mas quais são os nossos valores? Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, esposa, filhos e pais, relacionamento com os irmãos, compaixão e serviço ao próximo e treinamento. Você já viveu todas essas coisas aqui dentro da igreja? A gente vive todas essas coisas dentro da igreja. Agora imagina você se em primeiro lugar você buscar o seu relacionamento com Deus. Em primeiro lugar no relacionamento com a esposa e com os filhos, você colocar Deus. A sua vida, ela vai mudando. A sua vida vai sendo transformada. Sabe por quê? Missão, visão e valores não é só o papel do pastor da igreja, não é só o papel para o supervisor. Missão, valores, né? A visão, a missão e os valores da comunidade da graça é para todos, são para todos os filhos de Deus. Isto muda a sua vida. Se você tiver bem claro no seu coração qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores, dificilmente você vai negociar. Tá ruim, mas eu tenho uma missão. Eu sou um soldado de Cristo, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? É pregar o Evangelho. O meu casamento tá ruim, mas a minha missão dentro de casa é pregar o Evangelho com as minhas atitudes, com o meu serviço, com a minha prática diária. É servir a esposa, é servir os filhos. A minha missão é pregar o Evangelho no trabalho. Meu trabalho não está legal, estou pensando em mudar de emprego. Ainda que eu mude de emprego, eu tenho uma missão naquele lugar. Eu sou um representante, um sacerdote. Eu tenho uma missão. O soldado que tem a sua missão, ele não desiste. As pessoas desistem do relacionamento conjugal, desistem do trabalho, desistem de tudo que estão fazendo, porque não tem claramente no seu coração a sua missão como filho de Deus. Por que que a empresa gastou um dia num hotel caríssimo para enxertar no nosso coração qual é a missão da empresa?
Porque não adianta fazer tudo de qualquer jeito. Tudo que fazemos tem que ser inerente à missão, visão e valores. Isto é buscar Deus em primeiro lugar. Adianta eu ganhar milhões por mês e ser uma má pessoa? Estou indo contra os meus valores. Adianta eu ter um bom emprego, um bom carro, e ir contra a missão que Deus deu para mim? Não vou atingir o propósito. Não estarei indo na vontade, no centro da vontade de Deus. Então coloque isso no seu coração. Quer ser bem-sucedido? Busque Deus em primeiro lugar. Como buscar Deus em primeiro lugar no ano de 2026? Cumprindo a sua missão, a sua visão e os seus valores. E a comunidade da graça tem uma missão, tem uma visão, tem os valores. Tudo isso que está escrito aqui tem base bíblica. Não foi tirado de um pensamento somente. Tem uma base bíblica. Missão, ide, pregai o evangelho. Você tem uma missão, meu irmão. Quando você se comprometer com esta missão, você está caminhando cada vez mais próximo ao centro da vontade de Deus. Olha como a sua casa, o seu trabalho, tudo que você faz, será melhor se você cumprir a sua missão. Sabe, não fique pensando, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou esperando Deus chegar no meu quarto, lá no meu tempinho de oração e dizer, servo meu, eis que tem uma missão para você. Às vezes acontece isso e pode acontecer. Não há nada demasiadamente impossível para Deus, diz a palavra. Mas Ele já te deu uma missão. Sabe, buscar Deus em primeiro lugar não é apenas ter esse sentimento espiritual. É realmente ter clareza. A missão define o que colocamos em primeiro lugar. Guarde isso no seu coração. Buscar Deus em primeiro lugar. A sua missão define o que colocamos em primeiro lugar. Qual que é a sua missão, meu irmão? A missão nossa, a missão dada por Deus é: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, a todos. Quando você prega o evangelho dentro do seu lar, a sua casa será melhor. Quando você prega o evangelho no seu relacionamento conjugal, a sua casa será melhor. Na educação dos seus filhos, os seus filhos serão melhores. Sabe, pregar o evangelho, irmãos, não é você abrir a Bíblia, é também. Mas não é somente você abrir a Bíblia e descarregar um caminhão de melancia lá em cima da esposa e do marido ou dos filhos, de um monte de versículos, bíblicos. É você com a prática, com a atitude, com perdão. Quando você está pregando o evangelho, vivendo na sua prática, amando, servindo, perdoando, abrindo mão, você está pregando o evangelho. Qual casamento vai dar errado se os dois estão pregando o evangelho dentro de casa? Como serão os nossos filhos se estamos pregando o evangelho dentro de casa, servindo, amando, cuidando, abrindo mão da razão, dando uma nova chance, perdoando assim como Jesus nos perdoou, abrindo mão da razão? Isto é pregar o evangelho, é a sua missão. Em todo tempo pregue o evangelho. Amém, queridos? Você acha que isso faz sentido para você? Nossa decisão, olha só, quando colocamos a missão no centro da nossa vida, olha o que acontece com a gente. As nossas decisões deixam de girar apenas em torno do nosso conforto, da nossa intenção, dos nossos, sabe, eu tenho razão, eu estou certo. Quando você coloca a missão de pregar o evangelho, isso aqui cai por terra, e Jesus passa a ter razão, a palavra de Deus passa a ter razão na tua vida. Você já contrariou a vontade de Deus? Será que a gente já contrariamos a vontade de Deus? Será que nós fizemos isto? Eu já fiz um monte de vezes. Um monte de vezes que a minha esposa pisou na bola comigo e eu fui orar e eu senti. Deus não me falou nada, mas eu senti. Eu lembrei lá de Mateus 6, que a gente deve perdoar
aqueles que nos ofenderam, assim como Jesus nos perdoou. Eu falei, não vou perdoar, ela pisou na bola, eu estou certo, ela está errada, é ela que tem que vir pedir perdão. Olha como é simples. Agora, quando a gente tem a missão de pregar o Evangelho, eu vou perdoar, ainda que ela errou, eu vou lá e vou mostrar para ela quem prevalece na minha vida. Eu sou um soldado, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Perdoar a minha esposa. Eu vou lá e perdoo, e Deus sara o meu casamento, abençoa a minha casa, e a gente fica em paz. Amém, queridos? Isto é poderoso. Isto é poderoso. Olha só, a visão. A visão mostra como vivemos esse primeiro lugar. Você já sabe que você tem uma missão. Só que você tem agora uma visão. Você precisa crer, você precisa enxergar como você está fazendo as coisas. Buscar Deus em primeiro lugar não é apenas o que fazemos, mas como vivemos. A maneira que estamos vivendo. Isto fala de visão. Isto fala daquilo que está dentro de cada um de nós. Os nossos valores. Está doendo, está ruim, mas eu tenho missão e eu tenho visão. Olha só, a visão, ela prioriza no nosso coração relacionamentos, a palavra de Deus, a vontade de Deus, escolher amar como Cristo amou, valorizar pessoas mais do que números, mais do que resultados, mais do que conquista. A sua esposa é o melhor presente que Deus deu para você. Ainda que a sua vida financeira não esteja tão bem, você tem uma família, você tem filhos. Este é o seu maior presente, o seu maior legado. A sua esposa é a sua primeira discípula, os seus filhos são os seus primeiros discípulos. Pregue o evangelho para eles. Inculque na cabeça deles que você, como casa, tem uma missão, e você agora enxerga o presente de Deus. Sabe, a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, que o carro do vizinho sempre é melhor, que a casa do vizinho sempre é melhor. Isto é cegueira espiritual. Às vezes o vizinho tem o carro do ano, mas está parcelado em 60 vezes. E você tem um carro mais antigo, mas está pago. Amém, queridos? Então nunca se compare, isso é cegueira espiritual. Aqueles que têm visão do reino, valorizam o que Deus deu a eles. Vocês têm uma igreja, um lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, tem irmãos, tem comunhão, tem GECEM, tem tudo para ter um ano de 2026 maravilhoso. Então priorize as coisas de Deus. Você tem uma missão, você tem uma visão, e agora você tem valores. Amém, queridos? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Amém. Quantos estão acompanhando? Então aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Olha só, os nossos valores. Jesus não disse somente buscai o reino de Deus. Ele disse buscai o reino de Deus e a sua justiça, os seus princípios, os valores de Deus. Você tem muito valor, meu irmão, você é muito amado. Dentro de você mora alguém santo. Não negocie a sua fé, não negocie a sua identidade, não negocie os seus valores. No ano de 2026 nós vamos tomar as nossas decisões com base em quê? Naqueles que não servem a Deus, na moda, no modismo. Como nós vamos tomar as nossas decisões? Com base nas Escrituras, com base nas promessas de Deus. Aquele que tem visão tem um versículo bíblico ardendo no seu coração, porque ela serve como norte, como bússola. Ela serve como direção, ela confirma a sua missão. Se você estiver fraco, estiver desanimado, você vai lembrar, eu tenho uma missão. E quando você visualizar a promessa de Deus, este valor vai queimar no seu coração.
A sua esposa tem valores de Deus, o seu marido tem valores de Deus. O que a Bíblia diz em relação ao seu marido, o que a Bíblia diz em relação à sua esposa e filhos, é isto que devemos abraçar. Ainda que falem ao contrário, ainda que pareça ao contrário, profetize sobre ele, ore sobre ele com base na palavra. Se o seu marido ainda está distanciando da vontade de Deus, da missão, da visão e dos valores, comece a orar declarando a palavra de Deus. Não negocie aquilo que Deus já conquistou para você. Não negocie, ainda que esteja difícil. Lembre-se, você tem missão, você tem visão e tem valores. Os valores conduzem, definem quem você é. O mundo não pode nos definir, o modismo não pode nos definir, somente a palavra nos define, a vontade de Deus nos define. Ela diz que nós precisamos ser homens tementes ao Senhor, homens apaixonados pelo Senhor, homens de caráter, homens trabalhadores, homens fiéis à sua esposa. Esses são os nossos valores, irmãos, inegociáveis. Agora, imagina você, um profissional, que tem claro no seu coração, ardendo no seu coração, você é um só com a sua missão, com a sua visão e com os seus valores. Você será um profissional bem-sucedido, o seu casamento será bem-sucedido, as suas finanças, porque você honra a Deus, você serve a Deus. É isso que Deus espera de nós, e a gente está esperando uma voz do além: servo meu, e todo domingo você está sendo orientado, todo domingo Deus tem enxertado no seu coração a bendita palavra de Deus. Isso é o que a gente precisa. Em quais áreas da nossa vida precisamos ter valores da palavra de Deus? Nos relacionamento com Deus, relacionamento familiar, comunhão, compaixão, ensino e treinamento. Se você ficar aqui o ano de 2026, você será treinado, será capacitado, novos valores serão enxertados no seu coração, e eles vão ajudar você a cumprir a sua visão e a sua missão. Amém, queridos? Agora, correndo para o final, vou dar uma acelerada aqui. Como colocar isso em prática? Você já sabe, já enxertou no seu coração que tem visão, missão, visão e valores, certo? Vamos repetir? Missão, visão e valores. Você já sabe que você tem isso. Agora, como colocar em prática? Qual é a melhor maneira e a mais fácil de colocar em prática? Deus também nos deu uma ferramenta poderosa. Irmãos, esta ferramenta, ela é poderosa. Coloca o próximo slide para mim. Eu quero viver isto, eu preciso viver isto, a minha supervisão precisa viver isto. G100. Sabe o que é um G100? Célula. Aqui é célula ou é G100? Célula. Lá em São Mateus também é célula, só que tem esse acrônimo, né? Acrônimo é aquela palavra G100, que é o grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Olha o que acontece no G100. Olha como ele vai te aproximar de Deus. Olha como a célula tem o poder de fazer você buscar a Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida. Olha só, G100 é o meio pelo qual cada membro da igreja vive como família, comunhão, é transformado, edificação, alcança o próximo, multiplicação. Aqui está a sua missão de multiplicar, de alcançar discípulos. Aqui está a sua visão de edificar uns aos outros. E aqui também está a sua comunhão que você tem como igreja, como corpo. Aqui é o segredo de viver, de colocar Deus em primeiro lugar. Você acha que faz sentido isso para você? Agora, conselho de Deus para você. Se você não participa de um G100, de uma célula, primeira coisa que você deve fazer nesse ano de 2026, participar de uma célula.
Na célula você será cuidado, na célula você será edificado, na célula você será treinado, na célula você vai ter comunhão. Sabe de onde nasceu a célula? Da igreja primitiva. Atos 2, 42 e 47, diz que eles participavam do templo. Estavam no templo, participando do culto, mas também participavam das células, sendo edificado, tendo comunhão, aprendendo a doutrina dos apóstolos. Aqui está a base bíblica. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, olha lá a célula, e juntos participavam das refeições e todo o resto do versículo. Amém, queridos? A célula é o melhor lugar para aprendermos, sermos capacitados a colocar Deus em primeiro lugar. Irmão, se você tiver isto fervendo no seu coração, isto como prática de vida, você vai conseguir praticar isso no seu trabalho, você vai conseguir praticar isto dentro da sua casa. É no G100, é na célula que nós aprendemos a praticar a palavra de Deus. Olha só, comunhão, Efésios 2:19, portanto, vocês não são estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós vivemos em comunhão porque somos famílias de Deus. Você não é um crente somente, você é família de Deus. Você se reúne com a sua família de Deus, você cuida da família de Deus. Sabia que a sua missão é cuidar da família de Deus? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você cuida da sua célula, Deus cuida da célula. Participar de célula, eu tenho uma célula, pastor Davis tem uma célula, pastor Leandro tem uma célula. Todo mundo tem que ter célula. O nosso maior desespero deveria ser desejar ser um líder de célula. Nós deveríamos estar desesperados para liderar uma célula. Lembra o que eu falei? Quando Jesus foi na multiplicação dos pães, primeiro ele deu aos seus discípulos, para os seus discípulos repartirem com a multidão. Discípulo lidera a célula, discípulo cuida de pessoas. Você não precisa ser teólogo para cuidar de uma célula. O que você precisa ter? Senso de missão para cuidar de uma célula. Ser apaixonado por pessoas, querer abençoar pessoas, querer cuidar de pessoas, ter comunhão com o corpo de Cristo. Na comunhão, nós tivemos um irmão lá em São Mateus, que ele estava em coma induzido. Ele foi correr uma maratona e um pedaço do coração dele derreteu e entrou nas artérias, e ele foi direto para a UTI. E os médicos não sabiam o que fazer com ele. E aí ele começou a receber visita. Eu fui lá, todo entubado, parecia um cadáver em cima lá da cama, respirando por aparelhos, todo entubado. E eu fui lá, todo mundo começou a ir lá, a célula começou a ir lá. Todo dia tinha 2, 3 da célula. Aí as enfermeiras perguntaram assim para a esposa: seu marido é alguém famoso? Quem ele é? Aí a esposa: por quê? Porque não para de vir gente aqui visitar ele. Ela falou: não, é que ele é um servo de Deus e participa de uma célula. E esses irmãos estão na célula dele, estão cuidando e orando por ele. E esse irmão agora está lá na igreja, Vivinho da Silva, feliz, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Mas por quê? Porque servem na célula. Não fique o ano de 2026 sem participar de uma célula. A célula é comunhão. A célula não pode ser só boa na comunhão. Pastor, eu adoro ir para a célula porque tem comunhão no final. Tem uma comelância gigante no final. Não, a célula tem que ter comunhão.
tem que ter edificação e tem que ter multiplicação. A comunhão é responsabilidade só do líder de célula? Não, é de todos nós. Todos nós temos que contribuir para a comunhão. Todos nós temos que visitar. Todos nós temos que ajudar o líder. A célula não é responsabilidade somente do líder, é de todos nós. Todos nós somos responsáveis pela comunhão da célula. Amém? Edificação. Estou acelerando aqui. Edificação. Olha só, João 15:12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Na célula tem que ter edificação, tem que ter cuidado, tem que ter preocupação com o irmão, tem que dar satisfação, sabe? Não é cobrança, é uma satisfação. Em casa, na nossa família, a gente sai a hora que quer e volta a hora que quer. Se os nossos filhos fazem isso, a gente não fica bravo, não fica nervoso, não fica preocupado. Aí na célula, na igreja, a gente não está nem aí, a gente falta, não dá satisfação. Aí o irmão liga: ô queridão, você faltou, eu queria só saber, aconteceu alguma coisa, estou preocupado com você. Lá vem o cara querer cuidar da minha vida, lá vem o cara pegar no meu pé, não é? A edificação não é somente responsabilidade do dirigente, são de todos. Todos precisam edificar, todos precisam cuidar uns dos outros. Amem-se uns aos outros como Cristo nos amou. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Ajude o líder. Chega lá no seu líder e fala: e aí, que você precisa de ajuda? Em que posso te ajudar? Eu quero ser treinado para a multiplicação da célula. Eu quero ser o próximo dirigente. Deveria ter uma briga santa dentro da igreja para saber quem vai assumir a próxima célula. Quem vai ser o próximo anfitrião. Irmãos, eu já fui anfitrião por muitos anos. Era uma delícia a minha casa. Os irmãos iam lá, oravam, bagunçavam, mas oravam. Era uma delícia. Você sabia que cada célula é uma extensão do corpo de Cristo? É uma extensão. Eu estou vendo lá, já estou quase acabando, já passei o tempo. Estourou o tempo ou ainda não? Ainda não, né? Ah, quando ficar vermelho, estourou. Maravilha, muito bom. Então, quando eu tinha célula em casa, era uma delícia. Eu tinha problemas, tinha dificuldade, os irmãos reuniam lá e oravam por mim, cobriam a minha casa de oração. A célula é uma extensão da igreja. Quando você abre a sua casa para receber uma célula, você está cumprindo a sua missão. Porque você é um cumpridor da sua missão, porque você é visionário, você tem visão de reino. Você não é egoísta. Você tem visão, você enxerga além do que está à sua frente. Esta é a visão que Deus quer que você tenha no ano de 2026. Contribuir com a expansão do reino. Tudo está ligado, tudo se consolida na nossa missão. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Receber uma célula em casa é pregar o evangelho. É cumprir a missão, a visão e os seus valores. Ter um GC em casa é algo maravilhoso, é um privilégio que você precisa desejar. Amém, queridos? E multiplicação, para encerrar, multiplicação não é responsabilidade só do líder. Todos nós devemos orar por vizinhos, para alcançar alguém novo, levar um convidado para a célula. Todos nós temos que orar todos os dias, todos nós temos que estar à disposição do serviço do reino para assumir a próxima multiplicação. Eu tenho na minha supervisão um G100 que tem 42 pessoas, e os cabras não querem multiplicar, eles querem lá, o clubinho está gostoso. É uma delícia, aquela célula parece uma igreja. Estão quase colocando um púlpito lá. Gigante a célula. Falta do quê? Por que não multiplica a célula? Falta de missão. Falta de visão. Falta de valores. E eu estou trabalhando isso com a minha supervisão. Alguém precisa desejar ser líder. Alguém precisa desejar ser anfitrião.
senão está se distanciando cada vez mais de buscar a Deus em primeiro lugar. Como posso dizer que busco a Deus em primeiro lugar, se eu não estou nem aí para a missão que Ele me deu? Como eu digo que busco a Deus em primeiro lugar em tudo que faço, se eu não tenho visão de reino, não contribuo? Como? Se eu não tenho valores que a Bíblia me ensina. Entende, irmãos? Eu não vim aqui para jogar isso na cara de vocês, eu vim para dividir com vocês o que está sendo bom para mim, o que eu estou aplicando na minha vida e na minha supervisão. As células da minha supervisão precisam se multiplicar. Falta senso de missão na nossa vida, de colocar Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Coloca o próximo slide para mim, por favor. Conclusão. Vivendo a missão, visão e valores. Olha só, o GCEM é uma expressão viva da igreja em ação. Pela comunhão, vivemos como família. Pela edificação, revelamos o amor de Cristo. Pela multiplicação, alcançamos o próximo e formamos discípulos. Aqui está como buscar Deus em primeiro lugar. É isso, irmãos. Se você fizer isso no ano de 2026, você está colocando Deus em primeiro lugar. Simples assim. Não precisamos inventar moda e nem ficar esperando aquela voz, servo meu, servo meu. Deus já está falando com você. Amém? Primeira coisa, primeiro conselho de Deus para o ano de 2026. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Desafio, coloca lá o desafio. Desafio final. Você já faz parte de um GCEM, está vivendo uma comunhão verdadeira, está crescendo na fé, edificando outros, está se envolvendo na missão de alcançar o próximo. Deus quer usar você para que a missão, visão e valores da comunidade da graça se torne uma realidade. Amém, queridos? É fácil servir a Deus. Todas as coisas, para a gente orar aqui rapidinho, todas as coisas serão acrescentadas. Quais são todas as coisas na sua vida? Lembra? Está ansioso por quê? Está com medo por quê? Está faltando algo por quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí Jesus disse todas as coisas. Sabe o que é todas em hebraico, e grego e aramaico? Todos. Todas as coisas são todas. Todas as coisas. Quais são as suas todas as coisas? O que você espera viver de Deus no ano de 2026? Deus falou com você, uma revelação para você. A sua palavra. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo que você precisa para o ano de 2026 será acrescentado. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Posso orar rapidinho?